Diga não é o título da lição 11 na classe dos juvenis. Diga não. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. A leitura bíblica em classe está em 2 João 1, do 2 e do 6 ao 13. Tá bom, meus irmãos? Esta é a aula na classe dos juvenis, a aula de número 11. A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Sou o presbítero Denis Pereira, atuo com a EBD, Liderança de Juventude na Igreja há mais de 25 anos, e é um prazer recebê-los por aqui. O cenário hoje é diferente porque estamos em Novo Progresso, no Pará. Isso mesmo, moro em Campinas, São Paulo, e depois de 20 horas, começadas no dia 5 às 9 da noite, chegamos ontem, no dia 6, às 5h30 da tarde, a Novo Progresso, no Pará, de avião de Campinas até Sinop, no Mato Grosso, e depois mais 13 horas de viagem de Sinop até Novo Progresso, no Pará, aqui nesta igreja abençoada. Acompanhe a gente aí no Instagram, você vai ver algumas imagens. Ontem tivemos aí um jantar oferecido para os líderes de adolescentes desta cidade, e hoje iniciamos aí a série de ministrações da Palavra de Deus, incluindo no domingo à tarde um treinamento para professores da escola dominical também, tá bom? Ore por nós. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. O cenário é diferente por isso, porque nós estamos aqui no Hotel Tapajós, em Novo Progresso, no Pará. Lembrando a você que o primeiro link aqui na descrição é o treinamento Transforme Suas Aulas. Um preço excelente de lançamento e você vai aprender a transformar as suas aulas. Sabia que tem muito professor querendo desistir da escola dominical? É porque a sua aula é tão monótona que até você está cansado. Você não precisa desistir, só ter as ferramentas corretas para tornar as suas aulas mais dinâmicas para você e para os seus alunos. No treinamento você vai aprender a preparar uma aula, planejar uma aula, aplicar uma aula e principalmente a diversificar a sua forma de ensinar. Existem alunos que aprendem ouvindo, outros aprendem repetindo, outros aprendem discutindo, outros aprendem anotando. Quando você ensina de forma diversificada, você atinge alunos que aprendem de forma diversificada e a sua aula sai da monotonia, porque uma hora você vai estar falando, outra hora você vai pedir para alguém repetir o que você falou, outra hora você vai gerar ali uma discussão saudável, outra hora você vai pedir para anotar. Você vai ver que o tempo vai passar, mas como você vai aprender a planejar e preparar uma aula, você vai conseguir concluir a aula dentro do tempo que você tem, tá bom? Primeiro link na descrição, clica aí e adquira já o seu treinamento. Transforme suas aulas para você assistir no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser, com acesso vitalício e muito mais. Deixa eu ficar aqui no canto. E aqui nós temos a nossa revista com o tema Diga Não, Diga Não. Introdução à Epístola. O apóstolo João, aproximadamente no ano 90, quando era pastor da igreja de Éfeso, escreveu a uma igreja local da Ásia Menor, território atual da Turquia, a quem ele chamava de Senhora Eleita, que andava conforme a verdade, mas em seu meio havia falsos mestres que ensinavam contra a doutrina acerca da pessoa de Jesus, os quais eram, provavelmente, adeptos de uma manifestação inicial do gnosticismo, uma doutrina que, dentre outras coisas, negava que Jesus tivesse sido um humano normal. Ao que tudo indica, o apóstolo João, em algum lugar do mundo antigo, tinha se encontrado com cristãos daquele lugar. Tá? Então, assim, é preciso ter muito cuidado com os enganadores, até porque eles estão no nosso meio. Precisamos ter cuidado, tá? Inclusive, pensando nisso, é que nós precisamos sim combater os falsos mestres, tá? Então, quando você vê um vídeo, alguém falando, às vezes até eu gravo um vídeo falando contra o que alguém falou, não é simplesmente para gerar polêmica, é o combate aos falsos mestres, tá? Que em tempos de redes sociais, eles se proliferam de uma maneira absurda no nosso meio. E como eu já disse aqui em aulas anteriores, precisamos ensinar e treinar os adolescentes a
serem seletivos. Eles têm que ter maturidade. Ó, isso aqui que você está vendo na tela, deixa eu ver se você está vendo na tela ali, tá vendo? EBD classe tal. Não, você não está vendo na tela porque eu estou bem ali, ó. Mas só para te mostrar, tá vendo isso aqui, ó? EBD classe pré-adolescentes, EBD adolescentes, EBD adultos e tem outros aqui. Isso são grupos da EBD no WhatsApp, tá bom? O link está aqui na descrição. Você pode me chamar e você será adicionado aos nossos grupos de WhatsApp. Muito bem, ó. João aborda 2 temas muito comuns em sua literatura: amor e verdade. A partir do versículo 1, menciona o entrelaçamento dessas virtudes. Isso começa pela presença do amor à verdade que está em nós, tá? Então, ele deixa assim muito claro, tá, que amar a verdade é andar no mandamento de Deus, amando e andando na verdade. Fazendo isso, estaremos protegidos contra os falsos mestres, tá? Então, quem ama a Deus, ama a verdade. Quem ama a Deus, ama a verdade. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Ó, João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Certo? Então, não existe amor a Deus sem amar a verdade, tá? E é interessante a gente amar a verdade, porque um sinal do falso mestre, ele não ama a verdade. Ele deturpa a palavra de Deus, ele fala o que todos querem ouvir, né? Ele deixa a Bíblia de lado, tá? Então, amar a verdade. Para isso, nós precisamos aprender a dizer não. Tá? Tópico 2. Conhecendo o lugar de atuação do inimigo. A região da Ásia Menor era um território de proliferação de doutrinas de demônios. E para piorar as coisas, igualmente se constituía em um centro missionário do espírito do anticristo. Eita! Por isso que João adverte fortemente os irmãos a que levantassem oposição ao trabalho desses obreiros fraudulentos, tá? Esse aviso também serve para nós. Precisamos confrontar as propostas que infringem a doutrina de Deus. Para isso, precisamos conhecê-las. Como é que você vai confrontar propostas que infringem a doutrina de Deus sem conhecer tanto a doutrina de Deus quanto as teses do inimigo? Tem que conhecer as duas coisas, certo? Não tem como confrontar. Não tem como sequer resistir se você não conhecer aquilo em que você diz que acredita. Porque para acreditar tem que conhecer. E conhecereis a verdade vos libertará. Você sabe que conhecer na Bíblia traz uma ideia de intimidade. É o conhecer intimamente. É o conhecer de Adão e Eva. E Adão conheceu a Eva. Ou seja, é um conhecimento íntimo, pessoal, profundo, tá? O apóstolo João conhecia as teses que os falsos mestres apresentavam, mas havia uma que era mais prejudicial, pois dizia que Jesus não tinha sido 100% homem. Isso era muito grave, pois se Jesus não fosse 100% humano, pois se Jesus não fosse também um ser humano, isso era muito grave, pois se Jesus não fosse também um ser humano normal, ou como se ele também não fosse ser humano normal, ele não deteria as condições para cumprir toda a justiça de Deus, e assim nossa salvação estaria em perigo, tá? Então, cuidado. Negar que Jesus veio em carne, inclusive este é o sinal do espírito do anticristo, negar que Jesus veio em carne. Por quê? Porque quando nega que Jesus veio em carne, toda a salvação fica comprometida. Por quê? Romanos 5:12. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem. Veja, então tinha que ser por um homem. Nos dias atuais, da mesma forma, muitas mensagens erradas são transmitidas aos jovens, de cunho teológico, dos costumes, das questões morais, querendo fazê-los crer, por exemplo, que os de drogas ilícitas,
bem como a prática de sexo antes do casamento fora dele, dentre outras coisas inconvenientes, não teria nenhum problema. Entende? Então, assim, tudo de boa, não tem problema. Que isso? Deus nos ama. Entende? Eu, inclusive, acabei de ver no Instagram agora um vídeo de um grande mestre, um grande teólogo. Eu vou falar, né? Fazendo uma tatuagem. Escreveu no punho, Mateus 24:14. Eu fico pensando o que esses caras têm na cabeça. Cara, nós vivemos talvez a geração mais rebelde da história, é a nossa geração. E o que eles menos precisam é de líderes religiosos super influentes com atitudes rebeldes. O que a gente menos precisa, como pastores, como líderes, como professores, é de pessoas influentes no nosso meio, ensinando os nossos jovens a serem rebeldes. Ah, você está dizendo que fazer uma tatuagem é uma atitude de rebeldia? É. Principalmente para um líder cristão. É rebeldia. Gente que diz que ele atingiu um nível de compreensão da palavra tão extraordinário. E aí, nós estamos hoje, para combater a religiosidade, nós estamos ensinando a turminha a ser rebelde. Esses dias eu falei para um líder, ele falou, mas isso não é muita religiosidade? Eu falei, eu acho que a gente está precisando um pouco de religiosidade, viu? A coisa está muito solta. Nós somos assembleanos, honramos nossas doutrinas e costumes, mas ao mesmo tempo a gente celebra a rebeldia do outro. Então, nós precisamos preparar esta geração para ser seletivo em quem eles acompanham, quem eles seguem, tá? Porque os falsos mestres, eles são rebeldes. Características dos falsos mestres: rebeldes. Rebeldes. Não obedecem, não honram lideranças e ensinam com seu comportamento. Por isso temos uma geração de filhos rebeldes, de jovens e adolescentes rebeldes. Não obedece pai, não obedece mãe, não obedece professor, não obedece ninguém. Diga não. A capacidade de dizer não é uma das grandes lições da segunda epístola de João. E sabemos que não são apenas as falsas doutrinas que ameaçam a vida cristã. Mas companhias em nome da amizade procuram arrancar você da igreja e a igreja de você. Bebidas e drogas lhe são oferecidas, colegas de escola ou de trabalho convidam para participar de fraudes ou outros atos desonestos. O mau uso das redes sociais pode favorecer a pornografia, entre outros males. Como dizer não a tudo isso? Com a ajuda de Deus e da Bíblia Sagrada você pode. Um crente verdadeiramente cheio do Espírito Santo, ele tem a habilidade de dizer não. Não vou fazer, não vou seguir. De vez em quando eu entro no meu Instagram e às vezes a gente está seguindo uma pessoa há algum tempo e de repente essa pessoa muda de comportamento completamente. Eu paro de seguir. Eu paro de seguir. Eu não sigo gente que não anda na mesma linha, no mesmo propósito. Não sigo. Aí eu escuto pessoas influentes aí na rede social, no meio gospel. Aí eu sou amiga de fulana. Eu frequento a casa dele. Nós somos super amigos. Super amigo? Luz e treva não combina. Justiça com injustiça não cabe no mesmo ambiente. Não combina. Mas o que é isso? É um falso cristianismo. E quando você tem falsos cristãos pregando uma falsa pregação, um falso evangelho, você gera o quê? Uma falsa fé. Ai, Deus do céu, uma falsa fé. Muito bem. Tópico 3, não perca seu prêmio. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Não perca o seu prêmio. Fique atento. Será que tem alguém assistindo a gente ainda? Escreve aí, por favor, a hashtag tô aqui para eu saber se tem alguém aí ainda.
João deixa bem claro, cuidado para não cair e perder o prêmio que o Senhor Jesus tem para nos dar. Vamos ler? 1 João. Vamos lá? 2 João 2, 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. É 2 João 8. Ah, tá. 2 João 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes receberemos o inteiro galardão. Ó. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Gente. Então veja, o nosso esforço não é em vão. Por isso, temos de ficar de olho para não ter nenhum prejuízo, né? O verdadeiro prejuízo, o que é? É perder a salvação. É abrir mão da salvação. Tem pessoas que estão abrindo mão da salvação sem perceber. Por quê? Porque estão abrindo mão da palavra. No dia a dia, muitas tentações são lançadas contra o jovem cristão. Convites aparentemente inofensivos, promovidos muitas vezes por pessoas que se dizem amigas e até cristãs. Mas a palavra de Deus adverte, há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final é caminho de morte. A Bíblia enfatiza que quem não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Assim, diminuir o papel de Jesus estabelecendo, por exemplo, Maria, outra pessoa como mediadora, ou negar sua divindade, apresenta-se demoníaco, uma latente manifestação do espírito do anticristo, não é? Romantizar também Jesus, né? Tirar a característica do senhorio de Jesus e simplesmente apresentá-lo como um Jesus legal, amigo, bobão e até um palhaço que aceita tudo, também é do espírito do anticristo. Para quê? Para confundir a mente, tá? As pessoas que dizem coisas erradas sobre Deus e sua vontade estão na mentira. Entretanto, não significa que todos os falsos mestres fazem isso conscientemente. Alguns deles podem até ser sinceros, mas não são verdadeiros. Eles estão sinceramente equivocados. Podem até estar convencidos de que falam a verdade, porém estão no engano. Por tal razão, não há meio termo. Se você segue a Cristo, está na verdade, tem a Deus. Mas se anda em caminho torto, ensinando heresias, ainda que seja uma pessoa simpática e agradável, não deve ser recebida como hóspede, nem tampouco ser saudada. Então, é assustador ver que algumas pessoas, elas não apenas são recebidas, elas são convidadas para pregar em uma igreja e multidões estão ali para ouvir aquela pessoa que ensina mentira, cuja pregação não pode sequer ser chamada de pregação, porque na pregação dela não tem Bíblia. Eu vou falar. As pessoas ficaram chocadas com a Vitória Souza naquele aniversário. Mas eu vou dizer, eu não fico chocado com a Vitória Souza num aniversário. Eu fico chocado com essa menina no altar da igreja. Porque o que ela fez no aniversário é o que ela faz na igreja. E só agora cancelaram a agenda dela. Ah, mas ela é uma jovem. Aliás, cancelaram não. Ela já está aí a todo vapor. Inclusive lançou uma música agora, essa semana. Vou até dar uma olhada depois. Deve estar bombando a música dela. Por quê? As pessoas gostam de ser enganadas. Então cabe a nós, enquanto líderes, pastores e enquanto cristãos, sermos seletivos.
A mesma Bíblia que manda nos afastarmos dos incrédulos, nos manda nos afastarmos dos crentes falsos. É a mesma Bíblia. Por quê? E eu vou dizer para você que o crente falso é pior ainda. Porque o crente falso te passa uma sensação de que você está fazendo o que é certo. E isso é pior. Isso é um engano do mais baixo nível que existe. Que Deus nos guarde e que a gente aprenda a dizer não. Que a gente aprenda a valorizar a Deus, a sua palavra e amá-lo de verdade. Que a gente aprenda que crente verdadeiramente espiritual tem a habilidade de dizer não, independente do que o mundo está ensinando, está falando. Amém, meus amigos? Essa foi mais uma prova da nossa escola dominical. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.